Graça e paz, bom dia, Deus a todos abençoe. Estamos aqui com a segunda carta de Paulo ao jovem Timóteo, no seu capítulo 3º. É um texto bastante conhecido. Vamos fazer uma leitura aqui. O apóstolo Paulo está encorajando o jovem Timóteo a perseverar, a permanecer firme na fé. Nós não sabemos exatamente tudo o que Timóteo relatou ao apóstolo na carta que ele enviou. Mas, como era costume do apóstolo Paulo, quando ele estava amparado por uma boa equipe de auxiliares, ele tinha o hábito e a confiança óbvia de, em várias ocasiões, quando ele não podia fazer-se presente rapidamente em determinado lugar, por, por algum motivo, ele tinha o hábito de enviar um desses auxiliares, um desses jovens ministros, homens santos, escolhidos pelo apóstolo, escolhidos pelo Espírito Santo, que auxiliavam o apóstolo na ministração da palavra de Deus. Isso era fácil? Não, isso era muito difícil. E, não raras ocasiões, eles precisavam pedir socorro, considerando a angustiante situação em que se encontravam nesta ou naquela igreja. Então, algumas correspondências foram por Deus preservadas para nossa instrução. Diz o apóstolo aqui: de fato, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidas. Capítulo 3, verso 12. De fato, isso é o que acontece, isso é o que sempre acontecerá. Todo aquele que desejar viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Ou seja, Timóteo, acalma, se tranquiliza, não se desespere, porque essa é a regra, esse é o padrão. Perseguição aos santos. E às vezes, todavia, os perversos e impostores andarão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Ou seja, Timóteo, permaneça na verdade. Reconheciam como inspiradas por Deus, como autoritativas, como base para a reflexão, base para a orientação do pensamento. Seriam seriam integradas ao conceito de escritura sagrada, inspirada por Deus e essencialmente útil para o ensino, para a correção, para a repreensão do mal, para a educação na justiça. Provavelmente nem os apóstolos tinham conhecimento de que isso ocorreria. Isso ocorreu alheio
as expectativas apostólicas, porque eles acreditavam que as escrituras do Antigo Testamento eram suficientes, muito embora orientassem aos cristãos que trocassem correspondências, né, de igreja para igreja, não tinha essa perspectiva do que se tornaria o Novo Testamento. E Deus, graciosa e soberanamente, selecionou o que permaneceria para a nossa fé, para a nossa instrução. Sobre o que estamos falando. Falamos de igreja. Não queremos desestruturar nem balançar a fé de ninguém. Se nenhuma instituição externa tem em si o poder autoritativo, em quem nós podemos ou devemos confiar? Nós devemos e podemos confiar naquilo que o Senhor Deus declara confiável. E o que é confiável para o cristão? As Escrituras, a Bíblia Sagrada, os textos do Antigo e do Novo Testamento. Tá? E isso envolve o quê? Isso envolve o que o apóstolo Paulo está dizendo para o jovem Timóteo. Isso envolve dedicação. Isso requer algum trabalho. Ninguém precisa se tornar um erudito para ler a Bíblia. Ninguém precisa se tornar um erudito. Há passagens difíceis, há textos difíceis, há uma série de situações descritas nas Escrituras que causam algum embaraço, que criam algumas dificuldades para quem está lendo, a dificuldade de entender. Mas, de um modo geral, as Escrituras, os livros, são bastante simples, são bastante objetivos. Tá? O que é a linguagem de sabedoria apresenta-se como sabedoria, né? O que é história apresenta-se como história. O que é profecia é apresentado como profecia. Por que nós podemos e devemos confiar nas Sagradas Escrituras? Porque elas são inspiradas por Deus. O que garante a verdade, a fidelidade das Escrituras é o próprio Deus e o ato dele ter inspirado os escritores. Não só os escritores, mas também os que falaram em nome de Deus. Os profetas, invariavelmente, eram homens santos. Mas homens que não eram nada santos também participaram desse processo de inspiração. E nisso é o que causa alguma confusão na cabeça dos cristãos. Por quê? Inspiração não é iluminação espiritual. Nós estamos falando e falaremos de novo sobre Balaão. Balaão é considerado o tipo perfeito do falso profeta, do especulador, do malicioso, né? Do mercenário, daquele que usa dons e talentos para objetivos nada santos, nada sagrados, aquele que está pensando só no próprio bolso, no próprio estômago, no próprio ego, na própria vida. Balaão é exemplo de absolutamente tudo o que o cristão não deve ser nem chegar perto na sua vida. Entretanto, a Bíblia declara, no que está registrado, no que foi dito por Balaão, foi dito debaixo de inspiração divina. Porque inspiração é um ato sobrenatural. Tem a característica de uma intervenção direta de Deus, de um milagre. Portanto, nós não buscamos inspiração. A espiritualidade cristã, a vida cristã, não busca inspiração. Não há nenhum motivo para o cristão buscar inspiração divina. O cristão, ele busca e ele vive debaixo de iluminação espiritual. Iluminação. O trazer à luz, o ampliar o conhecimento conforme a necessidade, conforme a caminhada. Né? A palavra de Deus é luz para o caminho, ou seja, quem já teve a experiência, hoje em dia é difícil, porque todo lugar é iluminado, mas no passado, quando se vivia mais no interior, propriedades rurais, aí, todo mundo sabe o breu que era a noite. Mas com uma simples lanterna, conforme você caminha, as trevas vão se distanciando, e onde você vai iluminando, ali está iluminado. Para trás trevas, adiante trevas, e conforme você caminha, indo ou voltando, a luz ali protege os seus passos, orienta o seu caminho. Tá?
Então, a palavra de Deus, inspirada por Deus, tem o propósito de trazer a nós essa iluminação espiritual, esse discernimento, esse conhecimento, essa sabedoria, essa apropriação de verdades reveladas através de outros em momentos distintos da história, mas cuja verdade até hoje alimenta a vida, a fé, a esperança daqueles que creem. Então, inspiração é um ato soberano de Deus sobre quem ele quer derramar conforme a necessidade, conforme o momento. Não podemos esquecer do vingativo e cruel rei Saul, que num determinado momento da vida dele foi encontrado entre os profetas profetizando. Não podemos esquecer do sumo sacerdote lá, um homem de interesses mundanos, que a própria Escritura declara que o que ele falou, não falou de si mesmo. Ele recebeu inspiração divina, inspiração para falar aquela palavra. Convém que um homem morra para que a nação não pereça, né? Referindo-se à morte de Cristo Jesus. Foi inspirado. Mas essa inspiração não resultou numa iluminação espiritual. Não o fez um homem mais temente a Deus, não o fez reconhecer em Jesus o Messias prometido. Balaão estava debaixo de inspiração, mas nem por isso a sua vida se voltou para a palavra de Deus, para o que ele sabia que era ordenamento divino, para a maneira como ele sabia que aqueles que temem a Deus deviam viver. Tanto que, cessada essa inspiração, período durante o qual ele não foi capaz de amaldiçoar o povo de Deus, cessada a inspiração no que diz respeito ao proferir bênção ou maldição, na primeira oportunidade ele ensinou o Balaque lá como criar uma armadilha para prejudicar o povo de Israel. A inspiração não necessariamente afeta o caráter do indivíduo, não acrescenta a ele a perspectiva da necessidade de depender de Deus em absolutamente tudo. Mas a palavra de Deus, a inspiração permanece na palavra de Deus. Hoje em dia, algumas pessoas, algumas confissões de fé, preferiram colocar nos originais, né? Nos originais. Tá. Muito embora isso seja fato, isso seja verdade, o conhecimento decorrente da palavra inspirada é acessível mediante iluminação espiritual, discernimento espiritual, que não exclui absolutamente nada, que inclui a atividade mental do indivíduo, a inteligência, o discernimento, o raciocínio, alguma noção de história, da gramática, de literatura e por aí afora. Conforme a necessidade se apresenta, o cristão atento perceberá que ele precisa de algum conhecimento em determinada área para compreender melhor o texto sagrado. Tá? Mas ninguém precisa ser um erudito para compreender o propósito de Deus, o plano de Deus revelado gratuitamente nas suas escrituras. Então existe essa diferença. A inspiração tem o objetivo de garantir, é uma garantia dada por Deus, de que a revelação, de que o conhecimento de algo até então ignorado, certamente se realizará, e de que o propósito e que o plano estabelecido é de Deus. Toda a Escritura é assim inspirada, recebeu essa inspiração. Todos os textos do Antigo e do Novo Testamento receberam dessa inspiração, ou seja, são autoritativos, são referências para a nossa meditação, para edificação, para estruturação espiritual do cristão. Então, em quem eu posso, em quem eu devo confiar? Em Deus, nas Sagradas Escrituras, no Espírito Santo, em Cristo Jesus. Há discrepâncias hoje no que diz respeito ao método teológico, aos métodos de interpretação. Isso daí é também uma tentativa de alguns eruditos de puxarem para si
como que tentando criar uma reserva interpretativa, né? Nós que dominamos tal método, nós que temos tal conhecimento, nós que estudamos em tal lugar. É interessante ouvir os eruditos, os cultos, os sábios. É muito interessante ouvi-los. É muito interessante aprender o que eles têm para ensinar. Mas isso não isenta o cristão da responsabilidade de escrutinar, né? de procurar na palavra de Deus o alimento necessário para a sua própria edificação. No esgotamento de Timóteo, no esgotamento aqui de Timóteo, o apóstolo Paulo o faz lembrar da suficiência da Escritura Sagrada. Timóteo, muito mais do que a minha palavra, o meu conselho ou a minha orientação, é a palavra de Deus, é a Escritura Sagrada, na qual você tem sido ensinado, educado desde a tua infância. O conhecimento necessário para a salvação, você já o tem. Você já aprendeu, já te foi comunicado. O importante agora é vivenciá-lo, experimentá-lo. A espiritualidade cristã, a vida cristã, como diz aqui o apóstolo Paulo, toda a Escritura, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas obras. Espiritualidade não é só contemplação. Espiritualidade tem um aspecto contemplativo, meditativo, de oração, mas muito mais busca o viver correto, o viver correto, o viver santo, o viver santo, o viver santo. Santo sem ser ridículo, né? Santo sem ser caricato, né? Santo sem ser bizarro. Calor 40 graus, o cara lá com um terno, um negócio lá e... Não, sem necessidade de caricatura, tá? Não precisa destacar tanto assim na paisagem, tá? Não existe essa necessidade. Não existe a necessidade de tanto floreio, né? Não existe essa necessidade. A vida comum, a vida cotidiana, ela elimina da pessoa esses excessos, né? Nem muito para cima, nem muito para baixo. Busca o caminho do equilíbrio, o caminho ali do meio, o caminho da correção. Não é só o agir, é como se age ou a intenção dos atos. Na dúvida, faça o que é certo, porque é o certo a ser feito, né? Na dúvida, é sempre assim. Faça o certo, porque é o certo a ser feito, até que a sua alma e o seu espírito seja capaz de contemplar ou de compreender a bênção que é a oportunidade de viver em obediência a Deus. Uma verdade não exclui e não descaracteriza a outra. Diz aqui o escritor: a infalibilidade e a autoridade divina das Escrituras se devem ao fato de serem a palavra de Deus. E elas são a palavra de Deus em virtude de terem sido dadas pela inspiração do Espírito Santo. A Bíblia é o que ela diz ser? Sim, a Bíblia é o que ela diz ser. Ela é a palavra de Deus inspirada. A Bíblia é verdadeira no que diz aos meios e aos propósitos dessa inspiração? Sim, totalmente verdadeira. A experiência cristã, a experiência religiosa, milhares de anos dos judeus, alguns poucos 2.000 anos do cristianismo, quase 6.000 anos de história sagrada registrada, fora o viver que existiu fora do contexto do registro, tá? Porque o Espírito Santo não precisa inspirar o escritor sagrado a registrar todas as experiências, ou em todos os povos, ou em todas as culturas. Ele inspira o escritor a registrar aquilo que Deus considera o essencial, o fundamental, para que aqueles que buscam a Deus em espírito e em verdade recebam dessa iluminação. Então não buscamos inspiração. Não falamos mais em homens inspirados pelo Espírito Santo, muito embora
não seja impossível, né? Muito embora não seja impossível, não negamos a soberania de Deus, não negamos os milagres de Deus, mas até aqueles que buscam uma honra que a eles não foi concedida, homens e mulheres, depois da era apostólica, até hoje, nenhum deles expressou absolutamente nada, e o melhor entre eles, se é que houve, não conseguiu expressar absolutamente nada que já não estivesse contido na revelação de Deus através da história. Nenhum acréscimo à inspiração nós temos visto ou percebido. Agora, o agir gracioso e soberano de Deus, iluminando mentes, corações, no que diz respeito a essa jornada, a essa caminhada cristã, a iluminação espiritual, isso nunca desapareceu através da história. Nunca desapareceu na vida daqueles que perseveram, ou seja, que aguenta a dificuldade, que aguenta o sofrimento, que aguenta a humilhação, que aguenta a oposição, que aguenta a opressão, porque a Bíblia fala resistir ao diabo até que ele fuja, e ele fugirá. Resistir. Não manda você derrotar o diabo, não manda você vencer o diabo, não manda você colocar o diabo para correr, tá? Porque ele não vai te obedecer. Ele obedece a Deus contra a própria vontade, porque Deus é soberano, mas ele não vai te obedecer. O diabo é o diabo, né? Ele é o acusador, ele é o tentador. Se ele vai conseguir, nem ele sabe, mas para ele, perdido por perdido, ele vai tentar. Por isso que ele também vive tentando. Tentando o quê? Arruinar, destruir a obra de Deus, desfazer a obra de Deus. Tá? Resista ao mal, resista ao perverso ou à perversidade, não com uma oposição tola, mas com sabedoria. Resista permanecendo na verdade, permanecendo no caminho santo e preparado por Deus. As Escrituras são a palavra de Deus, por Deus inspirada para garantir o seu sucesso. Deus te abençoe, te proteja e te conceda a paz.